Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Como vão? Espero que bem, né? Vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre os princípios que norteiam aí a psicometria. Só contextualizando aqui um pouco, é que o intuito desse curso, desse módulo que nós vamos lecionar, né, durante o curso, é mostrar como se roda e como se faz, como se ajusta um modelo de equação estrutural, né? Só que eu acho muito importante a gente ter um conhecimento das bases, né, que fundamentam esses modelos. E assim como, por exemplo, eu sou oriundo da área de finanças, né? Assim como nossos modelos financeiros são embasados dentro da ciência da economia, ou pessoa que estuda contabilidade, faz um curso de administração, deveria ter um pouco de conhecimento dos modelos econômicos, quando, por exemplo, for para a área de finanças. Eu creio que aqui também deve ser assim, né? Nós, administração, né, seja ela qual for a área, né, dentro das áreas funcionais, marketing, recursos humanos, organizações, aplicamos e utilizando constantemente, né, questionários autorrelatados, né, instrumentos de pesquisa primárias, e muitas vezes simplesmente a gente de forma bem rápida, grosseira, vamos lá e executamos as técnicas estatísticas, o ferramental necessário para validar o instrumento, né, para avaliar o instrumento, e não temos conhecimento de tudo que embaseia aquilo que a gente rodou, aquilo que a gente fez, tá? E apesar do modo do curso ser, no final das contas, de equações estruturais, eu acho super importante, né, a gente ter uma certa noção, tá, da base teórica que norteia todo os conceitos que nós vamos constantemente falar, conceitos de confiabilidade, conceitos de validade, e é por isso que eu venho trazer, né, esse conteúdo primeiro, né? Então, o curso chama Introdução à Psicometria e Modelagem de Equações Estruturais, porque não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Modelagem de equações estruturais, ela veio evoluindo, né, e foi muito construída dentro do campo da psicometria, né, por psicólogos, por pesquisadores cientistas que preocupavam com os fenômenos comportamentais. Então não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Então em muitos cursos vocês vão direto aprender a rodar um modelo, né? Aqui eu acho salutar, né, a gente entender a contextualização antes, a gente entender um pouquinho, a gente ver um pouquinho de psicometria antes de entrar no modelo, ok? Então por isso que nós temos esse módulo inicial aí de introdução à psicometria. Não tem intenção nenhuma de esgotar o módulo, até porque existe, né, toda uma ciência por trás, vários arcabouços teóricos por trás, com a teoria de resposta ao item, né, a teoria clássica dos testes. A intenção não é essa de forma nenhuma, mas só jogar alguns conceitos importantes, jogar algumas questões importantes que frequentemente nós comentamos e falamos na modalidade de equações estruturais e na SEM, né, vamos abreviar assim, na SEM, né, e muitas vezes a gente não tem noção, tá? Então o módulo aqui de introdução à psicometria, ele vai servir mais um pouco nesse sentido, né, só para jogar para vocês, e a partir daí, né, cada um dentro do seu objetivo, do seu intuito, né, eu vou fazer uma dissertação, vou fazer um artigo, vou fazer uma tese, preciso me aprofundar mais. Aí cada um, dependendo do seu objetivo, vai atrás e corre por fora, em paralelo, né, em adquirir conhecimentos dentro dessa grande área aí que eu considero muito, muito legal, muito interessante, né? Eu, enquanto um cara mais de exatas, gosto de matemática, gosto de estatística, eu fiquei muito fascinado com estudos e com as bases teóricas que orientam aí a psicometria, ok? Já demorei bastante, né? Então tem que indicar no livro, no vídeo, que pode começar a partir dos 5 minutos, né? Me perdoa também que eu estou aprendendo a gravar aulas agora, e vocês vão ver eu olhando constantemente para um lado, para o outro, muitas vezes não para vocês, tá? Eu trabalho aqui enquanto um bom estatístico, né? Trabalho aqui com 3 monitores ao mesmo tempo, então fico muitas vezes perdidinho aqui, tá? Vamos perdoando aí, né? Então qual que é a nossa agenda? Qual que é a ideia, né, do curso aqui? Qual que é a nossa agenda?
vou falar um pouquinho dos nossos objetivos, certo? Vou comentar rapidamente sobre os fundamentos da mensuração, tá? É uma breve pausa aí para a gente ver algo bem simples e tal, do que fundamenta a mensuração, a grande discussão se deve ou não mensurar, falar sobre confiabilidade, validade e apresentar uma metodologia de desenvolvimento de escala, baseado numa única bibliografia. Não é a única que existe, né? Não é a única metodologia, mas só para a gente ter um norte, ter um roteirinho de como que é um processo de desenvolver a escala, né? Vocês vão ver, como eu comentarei nos objetivos, tem um intuito para isso, né? Tem um intuito. No final das contas, a gente roda os modelos, mas não sabe tudo que embasa ali na construção daquele modelo, ok? Na aula de hoje, no módulo de hoje, vamos ficar restritos objetivos, né? Comentar um pouco dos objetivos e fundamentos da mensuração. Na sequência, teremos uma aula específica para confiabilidade, outra para validade e outra para desenvolvimento de escalas. E aí a parte da modelagem com ações estruturais, eu vou buscar ser um pouco mais prática, né? Em que sentido? Pegar um caso, 2 casos, 3, quantos casos necessários e começar a desenvolver com vocês no próprio software já, né? E sempre puxando essa parte teórica, sempre coadunando com os conceitos, tá? Então essa que vai ser um pouco a abordagem do curso. Pois bem, antes de mais nada, eu gostaria de sugerir essas bibliografias aí do Costa, tá relacionado principalmente com o nosso último tópico de desenvolvimento de escala, Costa 2011, uma linguagem bem tranquila da administração, né? Exemplos bem pertinentes que vai clarificar melhor para nós os conceitos. Do Cohen, né? 2014, muito famosa essa bibliografia aí em relação à avaliação psicológica, né? Tratar sobre os conceitos de confiabilidade, validade, assim por diante. Urbina também, que é um clássico, fundamentos da testagem psicológica, e não deveria deixar de lado o Pasquale, né, que é um dos principais expoentes da psicometria no Brasil. Tá, um livro muito interessante, que é uma compilação de artigos e de temas relacionados. Então seriam essas 4 principais bibliografias. É óbvio que existem outras, né, mas para o intuito aqui, que é uma introdução apenas, eu creio ser suficiente, ok? Então, pessoal, o nosso objetivo aqui não é adentrar assim a fundo na parte teórica da psicometria. Eu quero só pontuar algumas questões centrais com vocês, né, da mensuração. Para quê? Para que a gente possa ter um arcabouço teórico, né, e prático que fundamente a nossa aplicação, que fundamenta as nossas habilidades de aplicação das escalas, certo? Por quê? Porque a gente crê que, né, quando a gente tem um fundamento bem coeso na nossa mente, né, bem fundamentado, vamos dizer assim, na nossa mente, tudo fica mais fácil de entender. Essa que é a ideia, tá? Então, tudo que nós vamos aprender aqui em termos de introdução à psicometria é para fundamentar, para embasar a parte procedimental, que é o core do curso, que é o principal do curso. O que é a parte procedimental? Por exemplo, executar uma análise fatorial confirmatória, certo? Como que eu vou começar a discutir análise fatorial confirmatória sem entender bem os conceitos de validade e confiabilidade, ok? Então, tudo que nós vamos ver aqui é para fundamentar a parte procedimental, né, operacional, dos métodos que nós vamos utilizar: análise fatorial exploratória, confirmatória, modelo estrutural em si, né, que são inerentes aí, quando a gente está utilizando dados primários, coleta, né, de dados através de instrumentos de habilidade, instrumentos de cognição, enfim, de opinião e assim por diante, tá? Essa que é a ideia. Então, dado isso, vamos partir já para a questão da fundamentação da mensuração, né? Antes de mais nada, podemos falar que medir ou mensurar, né, é inerte, né, é inerente ao ser humano. Não
tem como fugir disso. Desde que o homem é homem, nós queremos medir, né? Se a gente for pegar o nosso Papa da administração, ele já falava lá desde antes, né? Não tem como eu gerenciar nada, o Peter Drucker, não tem como eu gerenciar nada se não consigo mensurar, certo? Então, medir ou mensurar concerne, antes de tudo, né, um esforço na compreensão de qualquer objeto, tá? Desde que é óbvio que esse objeto tenha condições bem definidas. Agora, quando né, as coisas vão ficando mais abstratas, né, conceitos abstratos que nós da administração estamos constantemente também tentando mensurar, satisfação, né, prazer, utilidade, lealdade, medo, amor, né, e quantos conceitos abstratos nós poderíamos elencar aqui. Quando a gente parte para essa área, as coisas vão ficando mais complexas ainda, né? E aí diversas argumentações podem surgir no sentido, por exemplo, de desconfigurar nosso esforço, né? Muitos podem dizer, existe uma corrente teórica dentro da psicometria, enfim, né, que fala que não tem como mensurar isso. Não tem como mensurar e tudo que a gente está fazendo é em vão, né? Nós aqui, óbvio, não poderíamos ser o contrário, né, concordar com isso, porque senão não teríamos serviço, não teríamos trabalho a fazer, ok? Fala que não é bem assim não, né? Por quê? Porque medir é avaliar, né? Avaliar é atribuir valor. Então qualquer objeto físico, qualquer objeto, né, físico, abstrato, né, então físico ou não, é passível de avaliação. Então, né, qualquer objeto é passível de mensuração. Então nós não concordamos com essa falácia que não temos como mensurar coisas abstratas, certo? Como prazer, utilidade, satisfação. Tá? A gente não parte desse princípio, na verdade somos contrários a esse princípio, beleza? Como eu falei, até porque não teríamos serviço se acreditássemos nisso, né? Então, e por que se mede? Por que se mensura? Né? Quais são as razões para se mensurar? Existe todo um arcabouço teórico por trás disso, viu, gente? Eu não vou esgotar, é óbvio, o assunto por aqui, certo? Também não vou entrar em questões epistemológicas mais sérias, né? Porque não é intuito aqui, né? Já até comentei aqui no slide, né? Não vou entrar em questões epistemológicas mais sérias, certo? Porque não é o nosso intuito, né? Mas existem algumas razões para nós mensurarmos, né? Razões informacionais. Então a mensuração ela reside, né? Ela consiste em realizar avaliações que atendem a dados objetivos. Razões ontológicas, os números estão na essência dos objetos. Tudo, né, que vive, vamos dizer assim, tudo que é objeto, vivo ou não, na sua essência tem a mensuração. A gente quer só captar aquilo que já está na sua essência, né? Razões formais, a mensuração consiste em atribuir símbolos. Então, se a mensuração é apenas símbolo, né, por que questionar, colocar uma métrica em determinados objetos? É apenas símbolos, né? Então, consiste em atribuir símbolos que viabilizam a manipulação. A gente quer facilitar a nossa vida, no final das contas, né? E eu não vou entrar, né, como eu já adiantei, nessa questão se devemos ou não mensurar, porque isso é um problema muito anterior à psicometria, à econometria, à bioestatística, seja qual área da ciência que busca mensurar aí, viu? Isso é um fato inerente à própria ciência. E se fôssemos adentrar nessa área aí, teríamos muito pano para manga. E essa não é a ideia aqui. A ideia aqui é a gente realmente apresentar um conteúdo mais prático no final, né, de modelagem de equações estruturais. Beleza? Então, se a gente quiser adentrar mais nesse meandro, dá uma olhadinha lá no livro do Pasquale, capítulo 2 e 3, que ele trata dessa questão mais teórica, ok? Até mesmo no campo da filosofia, do campo epistemológico, enfim. Fiquem à vontade de avançar nesse sentido, tá?
Vamos partir dos pressupostos. Podemos medir? Podemos. Beleza. Está definido que nós podemos medir qualquer objeto que seja. Tá? Então, pressuposto 1. Tá? Do ponto de vista nosso aqui, da administração, que a gente está levando em conta, da psicologia, aquilo que é abstrato, que é essa nossa intenção de mensurar, né? Aquilo que é abstrato. Pressuposto 1. Existem traços e estados psicológicos, certo? Para nossos propósitos aqui, os traços psicológicos, ele existe como um construto, né? Aí vocês já devem ter ouvido falar muito nesse termo, construto. O que vem a ser construto? Construto é um conceito informado, científico, né, e desenvolvido, construído. Pode ser algo construído, não precisa ser algo inerente ao ser humano, né, à psique humana, ao comportamento humano, né? Pode ser algo construído para descrever ou explicar um comportamento, né? A gente não pode ouvir, a gente não pode sentir, tocar os construtos, mas podemos deduzir a sua existência a partir de algumas variáveis observadas, né? A partir de um comportamento manifesto. Né? O que vem a ser o comportamento manifesto? Comportamento manifesto. Ele refere-se a uma ação, aquilo que a gente consegue ver, né? Uma ação observável ao produto ou uma ação observável, certo? É simples assim. Então, ação observável, por exemplo, a resposta a um questionário. Ok, né? Muitas vezes as pessoas podem ser equívocos ao responder um questionário, mas um questionário de opinião é uma ação que ele está executando ali, dando opinião sobre algum evento, algum comportamento, né? Sobre alguma situação, enfim, né? Diferentes tipos de questionário. Tá? Pressuposto 2, tá? Pressuposto 2, qual que é o outro pressuposto? O pressuposto 2 é que esses traços, né, esse construto aí que nós estamos falando, esses estados psicológicos, eles podem ser qualificados e medidos. Quantificados, desculpa, e medidos. Qualificados também, né? Eles podem ser quantificados e medidos. Ok? Por quê? Porque existe uma definição clara, muito bem definida, existe uma definição, uma situação muito bem definida, operacional do construto que a gente está estudando, certo? Ou tipo de conteúdo, né? E esse tipo de conteúdo, né, o rol de itens, ele pode proporcionar, nós vamos ver agora mesmo o que vem a ser itens, o rol de itens, né, os tipos de conteúdo de itens, podem proporcionar uma compreensão desse construto, ok? E quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente testa, né, esses itens aos respondentes, né, quanto mais o testando responder em uma direção determinada, como a gente define a priori como correto, consistente, com o traço que a gente está estudando, né, mais alto presume-se que esse respondente tenha, né, o fator em estudo, né, presume-se que seja o nível desse testando como traço visado, tá? Então, essa que é a ideia. Então, quais são os pressupostos? Existem traços latentes, certo? Existem traços e estado psicológico. E esses traços psicológicos podem ser medidos, podem ser quantificados. Partimos desses dois pressupostos. Por quê? Porque se não tivermos esses dois pressupostos, não fazemos nada. Paramos por aqui. Beleza? Então, dito isso, algumas questões importantes também convém serem comentadas. Eu não vou ter nunca, não adianta querer, assim como não temos na economia, nas ciências sociais, sociologia, né, biologia, muitas ciências até mesmo exatas, né? Eu não vou ter perfeição na mensuração, nunca. Tá? A mensuração ela não é precisa, ela não vai ser perfeita. E o melhor de tudo, ela não precisa ser perfeita. Essa que é a ideia, né? Ela não precisa ser perfeita. Tá? O principal aqui é que, de forma adequada, eu alcance resultados consistentes. E esses resultados sirvam para dar soluções a problemas reais das pessoas. Ok?
Então, nesse caso, não se propõe determinar medidas, nem alcançar a essência dos objetos, mas no final das contas, é aquilo que eu comentei lá atrás, né? É simplesmente atribuir valores na forma de símbolos. A matemática é uma forma de simbologia, certo? A estatística é uma forma de simbologia. Então, atribuir valores na forma de símbolos, tá? Então, a tese central das propostas de mensuração, e aí eu não falo só apenas uma teoria, existem vários arcabouços teóricos, né? E alguns convergentes, outros divergentes, mas enfim, mas a proposta central, né, da teoria de mensuração, das teorias de mensuração, é que é perfeitamente possível medir variáveis abstratas. Então, principalmente abstratas, né, que é nosso objetivo. As variáveis objetivas, até mesmo não existe muito questionamentos e não existe tanta briga assim no campo das exatas, engenharias, enfim. Mas abstrato existe. Mas para nós aqui, dentro desses pressupostos que a gente comentou, é perfeitamente possível medir as variáveis abstratas, tá? E a questão, né, no final das contas, não passa a ser medir ou não medir. Eu vou medir de qualquer forma, né, essas variáveis abstratas. A ideia é medir com o menor risco, erros de medida possível, os menor erros de mensuração possível. Então, no final das contas, essa que é a ideia, né? A ideia central, como existe dentro do arcabouço teórico das teorias de mensuração, não é medir ou não medir, mas trata-se apenas de minimizar os erros de mensuração. E como eu posso fazer isso? Todas as técnicas e os conceitos que nós vamos ver daqui em diante pode nos ajudar a entender melhor essa questão, tá? As teorias da mensuração, pessoal, né, os fundamentos da mensuração desenvolveram e cresceram muito dentro da área da educação, viu? Dentro da avaliação educacional. Fala isso um pouco, pessoal, da administração de negócios, né? Óbvio que de repente tem alguém da psicologia que está me ouvindo, passa a ser redundante, tá? Até mesmo tudo que eu falei para trás, né? Mas o pessoal da administração, o pessoal da contabilidade, o pessoal, né, da área de negócio de uma forma geral não estuda isso, então é bom informar essas questões. Então a teoria da mensuração, ela evoluiu muito, né, dentro do campo da educação, certo? A partir da avaliação educacional, né, desculpa. Então, dentro da avaliação educacional, nós temos instrumentos aí que envolvem a avaliação de algum aspecto do funcionamento cognitivo, conhecimento, habilidades ou capacidade de uma pessoa, né? Os famosos testes de habilidades, teste QI, né? O pessoal dos recursos humanos também para avaliar competência, enfim, tá? Nos testes de habilidades, a gente sabe que as respostas do testando, né, elas são avaliadas tendo por base uma correção ou qualidade, né? Agora, dentro da psicologia, dentro da teoria da testagem psicológica, que foi outra área também que a psicometria evoluiu bastante, né? Tudo isso que a gente vai ver, conceitos de confiabilidade, de validade, evoluiu bastante. Nós temos os famosos testes de personalidade, né? Então, os testes de personalidade são ferramentas delineadas para se obter informações a respeito de, por exemplo, motivações, preferências, atitudes, opiniões, constituição emocional, né? E tantas outras reações características que pode ter uma pessoa, né? Sobre ela mesma, até mesmo sobre outra pessoa, né? Ou sobre situações, ou sobre estímulo, enfim. O conceito é bem amplo, né? Então, nos testes de personalidade, as respostas não são avaliadas como certas ou erradas, né? Como a gente bem sabe. Os testantes vão receber, eles não vão receber um score de aprovação ou não, né? Eles simplesmente vão ter um score de maior nível, maior grau em determinado construto, certo? Determinada, né, do que está estudando a respeito, está estudando motivação, preferência, atitude e assim por diante, né? Esses testes de personalidade também são conhecidos na literatura aí como inventários, questionários, levantamentos, listas de verificação, esquemas ou
técnicas projetivas. Então, quando você ouvir esse termo aí, você pode se relacionar com o teste de personalidade também. Enfim, a classificação e a taxonomia, né, ela pode ser diferente de livro para livro, enfim, né? Então isso pode variar bastante, ok? Mas só para vocês ficarem antenados aí. Tá? Só, né, complementando aqui, adicionalmente, alguns conceitos que eu julgo importante, né, para vocês terem em mente aí antes da gente começar. Mais especificamente o conceito de validade e confiabilidade, que são, né, os conceitos-chave dentro da psicometria, né, para desenvolvimento da modalidade de equações estruturais, enfim. Veja isso aqui, ó. Quando eu falo de mensuração, eu estou falando de procedimento de verificação empírica a partir de instrumentos adequados, né, que tenha característica bem definida e diferenciada de um objeto, com a finalidade de atribuir números, né? Porque senão não estaria relacionado com mensuração. Seja para definir quantidade ou classificações. Muitas vezes a gente quer só classificar também, não apenas quantificar, mas você pode utilizar um instrumento de mensuração para qualificar, como a gente bem sabe, né? Construto, já comentei, mais uma definição, uma outra definição. Característica de um dado objeto que apresenta variações que viabilizam quantificações ou classificações, que são bem delimitadas em relação a outras características do mesmo objeto. Isso é um outro conceito de construto. É óbvio que vocês poderiam achar outros conceitos, né? E aqui a gente já começa a entrar no meandro que quem já avançou um pouquinho, que seja em modalidade de equações estruturais, já deve ter ouvido falar, né? Construto latente, construto observável, né? Escala de mensuração, escala de verificação. O que vem a ser esses conceitos? Construto latente, né? Construto a gente acabou de ver a definição, mas e construto latente? É um tipo de construto que não pode ser mensurado diretamente. Essa é a grande questão, né? Um conceito abstrato, mas que pode apresentar manifestações mensuráveis. E aí o construto observável é justamente aquele que apresenta manifestações mensuráveis, é aquele que pode ser mensurado diretamente. Tá? Escala de mensuração. A gente vai ver muito a discussão lá na modalidade de equações estruturais, modelo de medida, modelo estrutural. Então aqui tem um conceito inicial que é importante a gente entender. O que vem a ser a escala de mensuração? Então, um instrumento de mensuração completo, que abarca tanto a escala de medida como o modelo de medida e o modelo estrutural, como nós veremos, né? Que reúne o componente físico além do conjunto de regras de aplicação, de atribuição e de análise. Ok? Você depois, no final, tem que obter um score de um construto. Então, você tem que ter uma regra para construir esse score. Ok? Escala de verificação. É a regra de verificação direta de forma... regra de verificação direta da forma como construímos os números, as variações e quantidade da característica que está sendo mensurada, ou seja, a característica mensurada no objeto. Você vai perguntar opinião em relação a alguma coisa. E aí, você gosta de estudar? Aí você tem uma escala lá de verificação, de 1 a 5. Entre 1, gosto muito pouco, até 5, gosto muito. Ok? Então, escala de verificação é como você vai atribuir os valores à quantificação do objeto. Tá? Avançando aqui, já estamos no final do primeiro módulo. Tá? Como eu acabei de comentar, né? Por exemplo, isso aqui é uma forma de escala de verificação, de 1 a 5. Então, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Meu gosto pelo estudo é pequeno, reduzido, médio, 4, moderado, né? Grande. E aí, qual que é o seu gosto pelo estudo? Aí você pega e acha que é muito, mas responde 5. Outra pessoa que acha tanto quanto você, gosta tanto como você de estudar, responde 4, né? E aí começa a ter, né, os problemas que nós enfrentamos na difícil tarefa, né, na árdua tarefa de medir, de mensurar coisas abstratas, né? E embora nós acessamos diretamente o construto latente, porque a grande questão está aqui, né? A grande questão está aqui. Aquilo que eu observava, ok, a gente observa está lá, mensurado, atribuído valor, mas esse construto latente, né?
Então, embora a gente não acesse diretamente os construtos latentes, encontramos formas de medição a partir de variáveis ou itens de verificação, como nós veremos, né? As variáveis observáveis ou os itens ou itens de verificação, que são concretos através de aferição. Então, por exemplo, você está mensurando o gosto de estudo de alguém. Uma forma, de repente, de você mensurar o gosto de estudo de alguém é fazendo essa pergunta, pedindo para ele responder, né? Se é pouco ou muito, se é pequeno, reduzido, médio, até 5 grande. Mas é o suficiente? Então aqui eu tenho uma forma de medir. Um único item tentando acessar a variável latente, construto latente, gosto pelo estudo. Estou denominando gosto pelo estudo, que poderia ser outra coisa, né? É o suficiente? Né? Então uma única variável, no caso aí, a variável observada, esse item, com o mesmo nome do construto, é o suficiente? Talvez não. Talvez não. Como eu acabei adiantando, né? Um indivíduo pode gostar muito de estudar e responder 4, outro gostar tanto quanto e responder 5, certo? Como que a gente pode melhorar isso aí? Ora, podemos, em vez de acessar apenas uma variável manifesta, perguntar apenas uma coisa para esse indivíduo, né? Fazer apenas uma pergunta, começar a tentar acessar itens relacionados com o que a teoria fala, né? Que o pesquisador pesquisou, fez a revisão da literatura, né? Que a revisão teórica te levou a perguntar coisas relacionadas ao gosto pelo estudo. Ora, se uma pessoa gosta muito de estudar, ela vai ler mais, ela vai ler muitos livros, certo? Pode ser uma variável observável que está relacionada com o gosto pelo estudo. Então, a variação na resposta decorrente é justamente, né, decorrente justamente do grau de abstração, do construto, da dificuldade de fixar uma escala, faz com que a gente não tenha segurança em acessar apenas um item, uma variável manifesta. Mas a gente pergunta uma outra coisa relacionada com essa variável manifesta, perguntamos outra e assim por diante. Aí quando o indivíduo começa a responder de uma forma consistente, no único sentido que a gente esperava, que a teoria, que a intuição nos fala que deve seguir quem realmente gosta de estudar, a gente tem uma mensuração mais confiável, com menos erro. Lembra lá atrás, meu problema não é medir ou não, é minimizar os erros de medida. Então a forma de você minimizar os erros de medida é você tentar colocar 2, 3, 4, 5 itens para um construto, para uma variável latente. Então lá no meu gosto pelo estudo, eu não pergunto só meu gosto, não pergunto só se o cara gosta de estudar ou não. Faço outras perguntas, por decisão própria. Meu tempo de estudo é pequeno, reduzido, médio, moderado ou grande. Ora, ele gosta, mas não gasta muito tempo para estudar, pode ter algum problema aí, né? Será que realmente ele gosta? Minha dedicação pessoal espontaneamente dirigida ao estudo o cara gosta, estuda muito, mas porque é obrigado. Espontaneamente eu não faria de jeito nenhum. Será que ele realmente gosta de estudar? Né? Da mesma forma, pequeno, reduzido até 5 grande. Certo? Então são essas artimanhas que nós utilizamos para tentar acessar o construto latente do indivíduo, seja ele qual for, né? Seja qual conceito abstrato que nós estamos tentando mensurar. Estou dando exemplo aqui de opiniões, mas a gente poderia pensar em comportamentos manifestos, né? Observados, né? Autorrelatados, enfim, existem diversas abordagens para isso, certo? Finalizando, eu falei que estava finalizando, mas finalizando, né? Dado, né, esse breve preâmbulo que nós fizemos aqui, como estamos mensurando variáveis manifestas, temos erros, como já deveríamos saber, né? Temos erros e podemos ter erros grandes, né? Então, considerando esses erros potenciais, em que medida o conjunto de itens, não apenas um, mas 1, 2, 3, 4, a gente vai ver para frente que deveríamos ter um mínimo de 4, por questões estatísticas, tá? Por questões estatísticas. Mas 3 vai, agora 2 é quase impossível.
né? Você vai ter fatalmente problema estatístico para isso. Mas considerando um construto que está sendo medido por 1, 2, 3, 4 itens, né? Até que ponto ele tem um grau de erro, né? Tem um erro tolerável. Essa questão diz respeito à confiabilidade, ou muitas vezes também é colocada aí na nossa literatura, fidedignidade da escala. Tá? Então, confiabilidade e fidedignidade é um conceito muito importante. Existem capítulos de livros inteiros para isso dentro da psicometria, ok? Agora, outros questionamentos. Considerando a possibilidade de haver mais de um construto sendo medido pelos K itens, pelos 4 itens, certo? Como posso saber se é verdade, se isto é verdade e quais os construtos estão sendo medidos? Será que aqueles 3 itens lá realmente estão medindo gosto pelo estudo? Será que realmente depende disso? Então, enfim, né, uma pergunta muito apresentada dentro dos livros de psicologia, dentro dos livros de psicometria. Como eu posso saber, como eu posso ter certeza, né, que estou medindo realmente o que eu pretendo medir? Estou falando que estou medindo utilidade, satisfação com a loja, né? O pessoal da marketing gosta muito de trabalhar satisfação do cliente. Estou falando que estou medindo satisfação com o cliente, mas no final das contas eu estou medindo valor percebido. Confundir as bolas. Será que realmente o que eu estou medindo é aquilo que eu queria medir? Então, essa grande questão está relacionada com os conceitos, né? Com a teoria das teorias, na verdade, né? De validade da escala, ok? Então esse vai ser o nosso principal objetivo daqui em diante, né? Vamos ter um módulo próprio, né? A aula própria para falar de confiabilidade e outra para falar de viabilidade, antes da gente mostrar um processo prático, né? Desenvolvimento de escalas e depois efetivamente irmos fazer isso no software e aprender a parte estatística da coisa, ok? Um abraço, agradeço quem chegou até aqui, né? E espero ter ajudado.